né? Coloca o pé que Deus coloca o chão. Você precisa fazer o mínimo de esforço para que isso aconteça. Isso não vai fazer enquanto você está sentado. Às vezes você pede tanto uma porta aberta, só que quando ela se abre, você está lá sentado na cadeira, não quer levantar para passar por ela. Você pede tanto por ela, e quando aparece, você está sentado e aqui fica, você abriu. E agora, o que eu faço? Eu levanto, eu não levanto, eu fico aqui? Então a gente tem que estar pronto para entender o que acontece e o que está acontecendo ao nosso redor. Então, quando a gente fala sobre os milagres, né? Eu comecei a falar sobre o começo. O primeiro milagre de Jesus foi no casamento, né? Que a Maria percebeu que estava faltando vinho e ele pediu para que pegasse a água e que ele transformou a água em vinho. E aí, quando a gente começa a pensar nos primeiros milagres, nos primeiros movimentos de Jesus, ele já mostrou sempre que tem que existir um movimento. Então, para que existisse essa transformação da água para o vinho, ele pediu para que as pessoas carregassem e enchessem os recipientes. Então, as pessoas precisaram agir. Jesus poderia ter feito com que a água jorrasse vinho? Poderia. Mas ele precisou que tivesse uma movimentação humana. Então, quando ele pediu, por exemplo, para Lázaro, né, quando ele fala, retira a pedra, e depois que Lázaro ressurgiu, depois de 3 dias, Jesus poderia retirar? Ali só com o pensamento pedir para retirar e ele aparecer? Poderia. Mas ele pediu para que tivesse uma movimentação humana para que fosse até lá e surgisse. Então, em pequenos detalhes, Jesus mostrou que tudo o que ele fez sempre precisou que existisse um movimento. Então, sempre que existisse uma ação humana, é como se ele te falasse, eu vou fazer, mas eu preciso que você faça o mínimo. Jesus ele mostrou que ele faz coisas sobrenaturais, sobre-humanas, coisas que a gente ainda não consegue fazer. Mas que mesmo ele fazendo o sobrenatural, ele precisava que o mínimo do humano fosse feito, porque era uma parceria. Ele não estava sozinho, ele não estava aqui nessa situação, ele mostrou que ele estava junto com a gente. Tanto que ele andou com 12 discípulos, que um pior que o outro, mas ele estava ali justamente para ensinar. Dentro dos milagres ainda, nós temos dos pães, né, e dos peixes. Jesus poderia muito bem falar assim, quem tem pão, quem tem peixe, deixa eu multiplicar. Ele pediu para que se juntasse. E aí a gente tem, por exemplo, o cego, né, Bartimeu, que ele estava cego, estava na beirada da estrada e gritava, Jesus, Jesus, me cura, me cura. E as pessoas pediam para ele calar. E ele falou assim, eu não vou calar, enquanto Jesus não vier até aqui e me curar. Então Jesus chegou e falou assim, o que você quer que eu faça? Que o Senhor me cure, que eu volte a enxergar. E aí ele foi curado. Percebe que, para ele ser curado, quando a pessoa falasse assim, cala a boca, não está vendo que tem um monte aqui de gente? Se ele quisesse